Chegou! Tudo bem? Bem-vindo ao nosso Papo de TV, mais um programa com muita bomba. Não, diretor, de novo, é ao vivo para todo o Brasil! Eu percebi, diretor, depois eu percebi. Muito boa tarde, boa noite, não sei, vai saber a hora que você tá assistindo, né? Porque o pessoal assistindo gravado também. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de TV. A gente começa o nosso programa de hoje com muita bomba do mundo dos famosos, tá? Hoje, você lembra de alguns relacionamentos de famosos? Porque teve um deles que marcou época. E muita gente comenta até hoje, hein? A gente vai contar daqui a pouquinho pra vocês qual que é esse suposto casal e saber se é verdade ou não. E mais, sempre falamos sobre novelas aqui no nosso programa, né? Mas você sabia que tem alguns protagonistas que foram esquecidos, não só pelas emissoras de TV, pelos produtores de elenco, mas também pelo público? A gente vai listar algum deles aqui pra você hoje no nosso Papo de TV, que começa agora. Olha, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha, porque veio ele, o Homem-Bomba! O Homem-Bomba desse programa, Guilherme Lima, o Homem-Bomba. Tudo bem, Gui? Eu achava que eu era o Homem Fazendeiro, o Também. Homem... como que é? O especialista Em para assuntos assuntos de Big fazendísticos Brother. e Big Brotherísticos. Em assuntos fazendísticos. É. Achava que era consultor especial para assuntos de Big Brother. Eu amo essa tarde. Essa nomenclatura é maravilhosa. Mas olá para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigado pela companhia. Se inscrevam aqui no canal, porque, né, apesar de eu ser o Homem-Bomba, o consultor especial para assuntos de reality, a gente também fofoca aqui, né, sobre tudo, sobre televisão, sobre famosos, sobre o que você quiser. Coloca aqui que a gente tá falando, né? O apresentador foi falar e engasgou aqui, mas tudo bem, acontece, né? E é verdade, olha, eu queria lembrar que a gente tem uma meta de inscritos aqui, que a gente tá muito perto de bater. Ajuda a gente, se inscreve aqui no nosso Papo de TV, ativa o sininho, deixa o seu joinha, porque a gente tá ao vivo em 2 horários, tá? De segunda a sexta-feira, a partir da 1h da tarde e a partir das 15h para 7 da noite também, com muita bomba do mundo dos famosos, tá? E já que estamos falando de mundo dos famosos, é claro que as relações entre os famosos também viram pauta aqui no nosso programa. Gui, ok que os dois hoje são casados ali, não entre eles, né, com outras pessoas, mas você acha que daria certo uma relação entre Xuxa e Faustão? Não sei, eu acho... não sei. Porque os dois, eles têm personalidade forte, né? Acho que... não sei se faria sentido. Ia ser, claro, assim, ia ser um evento, né? Já pensou, né? O casamento da Xuxa com o Faustão, né? Ia ser, assim, mais... Imagina. Ia ser, tipo, Ia tocar Lua de Cristal, né? Ia tocar Lua de Cristal. E o rap do eu ovo. Tentando buscar... eu tô tentando buscar aqui um casal contemporâneo, assim, seria o casamento real, assim, se isso acontecesse. O diretor falou aqui que a única certeza que a gente teria é que o Sérgio Malandro seria padrinho, né? Porque ele tem o rap do ovo, ele é amigo da Xuxa, mas por que a gente tá falando sobre isso? No mês passado, viralizou, né, no Twitter, uma thread ali falando sobre essa relação entre Xuxa e Faustão. E o que significava, né? Por que teve essa repercussão toda? É muito recente, foi há alguns dias, né, no mês passado que essa notícia viralizou. A revista Amiga TV Tudo, que trazia ali informações sobre TV e famosos, tinha lançado uma capa em 1991 que apresentava a seguinte chamada: está pintando o casamento de Xuxa e Faustão. E foi isso que levou o pessoal à loucura, tá? Porque todo mundo tava imaginando que existiria ali uma fé, né? Que aconteceria ali algo com a Xuxa e com o Faustão. E a gente tem diretor aí, a capa dessa revista, a revista
Amiga Tudo, né, de 1991. E olha só, vamos dar uma olhada ali, ó. O Dono do Mundo, novo assalto complica Thaís e Beija-Flor. Quebra-pau, cantora e cantor só faltam sair no tapa. Madonna, Michael Jackson é uma rainha louca. Michael Jackson, Madonna é uma vaca. Olha só. Exclusivo, o final completo de Lua Cheia de Amor. Veja como será o tiro de Wagner em Laís. Ana, Raio, Zé Trovão, Chitãozinho e Chororó dão um show na novela. Essa revista, gente, que era do grupo Block, né? Na época, dono da TV Manchete. Fala ali, Sexo 91, artistas ensinam como nananã. Com... Eita, isso era polêmico na época, hein? E ali em fofoca, a gente vê, ó, está mesmo pintando o casamento de Xuxa e Faustão. Está pintando o casamento de Xuxa e Faustão. Ou seja... Depois dessa manchete, muita coisa deu o que falar, né? Mas é aquilo. A Xuxa e o Fausto nunca assumiram o relacionamento, né? Mas segundo notícia do Jornal do Brasil daquele mesmo ano, ele estaria saindo com uma morena, né? Na época o Fausto estava saindo ali com uma morena. Contudo, dava indícios que queria conhecer melhor a Xuxa. Fato é que esse romance, gente, nunca aconteceu. Oi? Eu até resgatei a aspas, né? Dessa notícia do Jornal do Brasil, vou dar uma lida aqui para vocês. Ela diz assim, ó: o animador Fausto Silva, o Faustão, está de namorada nova. Um morenaço está de namorada nova, ponto. Um morenaço de rosto selvagem e corpo escultural, uma loucurita com quem já foi visto pelo menos 2 vezes em restaurantes da cidade, em longos e amorosos tete-a-tete. Há, contudo, quem jure que Faustão, devidamente correspondido, está de olho em sua colega de emissora, Xuxa. Eita! Então, aqui assim, eu li, eu acho que estava com erro de digitação, né? Que na época era máquina comum, de escrever, né? Era datilógrafo. Era datilógrafo, né? Mas acho que era uma morena de rosto selvagem, corpo escultural, que, né, eles estavam ali no affair, mas, né, na boca pequena corria que, na verdade, Faustão queria mesmo, era a Xuxa, a rainha. É verdade, né? E a notícia até diz, né, o Gui, que ele era completamente correspondido pela Xuxa. Coisa que, assim, a gente sabe do carinho da Xuxa pelo Fausto e do carinho do Fausto pela Xuxa, mas a esse ponto... A boca pequena, como você disse, e outra, naquela época, gente... A gente não fala de uma época de internet, 1991, não mostra a data exata, né, do lançamento dessa revista, acho que não temos. Tem ali, diretor, na capa? Não mostra, né, foi a edição pequeno, 1102, né, que custava ali 700 cruzeiros, é a única informação que a gente tem ali a respeito dessa revista, mas a informação é que ela foi lançada no ano de 91 e trazia aí, né, a Xuxa com o Faustão, e esse negócio da camisinha furada gerou muita polêmica no Twitter também, porque, gente, isso é criminoso, tá? Pelo amor de Deus, a gente tá falando de uma revista de 1991, não façam isso nunca, protejam-se sempre, tá? Então nunca existiu aí esse affair entre Xuxa e Faustão, pelo menos não publicamente, mas essa revista já na época falava, né, sobre essa possível relação entre o Fausto e a rainha dos baixinhos. Eu não acho que combinam. Eu acho que, assim, o Fausto tá super bem com a esposa, na época, né, a Xuxa tava com o Luciano Zafir, então tava bem ali com ele, teve a Sasha, então, assim, tá tudo bem, né? Hoje ela tá melhor com o Juno, né? O Fausto segue casado, então, assim, sabemos que continuam amigos, mas não desse jeito que a revista tava apontando naquela época. Colorida, né? Né? O Fausto não tinha nada a ver com a lua de cristal da Xuxa, nem com o Hilarie, e ela não tinha nada a ver com o Hilarie dele também, né? Polêmica essa notícia, mas a gente viu que ela viralizou e, claro, né, nostalgia também faz parte aqui do nosso Papo de TV e a gente quis resgatar essa matéria pra vocês aí de 1991 da revista Amiga TV Tudo, que já não faz mais parte, né, das bancas de jornais e revistas, que só estão diminuindo, né, com os últimos anos. Mas é isso. Vamos girar o nosso papo da fofoca, então. Sem relacionamento de Xuxa e Faustão. Agora, Gui, a notícia que a gente traz, ela eu acho que é triste, sabe? A gente fala a respeito daqueles grandes nomes da TV brasileira
que foram esquecidos, né? Protagonistas ali que perderam os holofotes, que deixaram, na verdade, os holofotes, e muitos estão fora do ar ou na Record, tá? Vamos começar essa lista, então, com ela, né? Que é saudosa, é uma queridíssima, nem todo mundo lembra dela, né? Mas temos algumas novelas icônicas, né? Que ela protagonizou, que é a Cristina Mulins. A Cristina, gente, ela era presença constante nas novelas e minisséries da década de 80 e 90. Ela diminuiu a presença em vídeo lá para 98, né, quando fez Meu Bem Querer. Em 2004, ela participou de Senhora do Destino como Aurélia, né? Depois ela apareceu em Rebelde na Record em 2011, Rock Story 2016, chegou a fazer uma participação em Malhação em 2018 e retornou em Salve-se Quem Puder em 2020. Desde então, né, ela segue parada, né, das telas, não vemos mais ela nas telas. E paralelo a isso, ela tá cursando, né, ela chegou a fazer, na verdade, Biologia e Medicina Veterinária, então abandonou as telas ali. É um dos grandes nomes da nossa teledramaturgia, mas que acabou deixando os holofotes. Próximo nome que a gente traz aqui, Gui, é muito difícil você olhar pro rosto dessa atriz e não lembrar dela, vai. Ela tem um rosto muito marcante, que é a Patrícia França. Gente, ela despontou na minissérie Teresa Batista em 92 e ganhou muito reconhecimento quando viveu Maria Santa na primeira fase de Renascer, no ano seguinte, né, em 93. E ainda no ano de 93 ela protagonizou Sonho Meu, novela que hoje, né, se eu não estiver enganado, ou foi ou ainda está sendo reprisada pelo canal Viva. Se eu não me engano, ainda está... Ela já foi encerrada. Já foi encerrada? Mas estava sendo reprisada pelo canal Viva. Gente, o rosto dela é muito familiar. Hoje ela tá mais associada à Record mesmo, né? Foi uma das que, infelizmente, trocou a Globo pela Record e acabou esquecida ali, né? Ela fez A Padroeira, Chocolate com Pimenta. Lá na Record ela fez Luz do Sol, Prova de Amor, Poder Paralelo. Ficou alguns anos fora ali das telas, né? Voltou pra Globo, fez Malhação Sonhos e depois participou de Gênesis como a personagem Bila, né, na Record novamente. A Patrícia França, ela tem uma cara muito Record, né? Você olha, você já lembra da Record, acho que por conta das novelas, né? Foram várias. Luz do Sol, inclusive, que era uma novela muito boa. Poder Paralelo também foi uma novela muito bacana. Foi a época de ouro ali das novelas da Record. Eu vou ter que fazer aqui o advogado da Universal ou da Record para dizer, para destacar esse finalzinho desse comentário que você disse. Porque, assim, hoje ela está na Record, infelizmente hoje a Record, né, tem passado, o setor, né, de dramaturgia tem sido ali cooptado, né, por uma parte da equipe da direção da Record, que não está entendendo que existe vida e existem histórias além das histórias bíblicas, que sim, merecem continuar sendo contadas, mas que dá para contar outras histórias, dá para trazer outros públicos, né, para a Record. E no período que esse setor não estava sendo sequestrado por essa parte da direção da Record, eles tiveram grandes produções e a Patrícia fez parte dessas produções. Eu queria destacar, né, você destacou Luz do Sol, queria destacar Prova de Amor, né, que foi uma novela que explodiu de audiência, né? O elenco todo, né, fazia muito sucesso. A Patrícia era uma da linha de frente ali, né, do elenco, né? A Vanessa Gerbelli também, que não está nessa lista que a gente vai falar, mas a Vanessa Gerbelli também fez essa novela, Prova de Amor, que é uma novela contemporânea, muito lembrada, né, por quem acompanhou, assim. Mas eu considero também que ela ficou tanto tempo, né, a Patrícia ficou tanto tempo na Record, que ela ganhou meio que a cara da Record também, virou uma cara da emissora. Com certeza, né, Gui? A Record acabou meio que assumindo ali, né, essa imagem dela. Ela ficou bastante tempo lá, foram várias obras, como a gente mencionou aqui.
E a Record tinha aquele problema muito grande de repetir o elenco, né, nas novelas. Então, começava em uma, terminava em outra, e isso acabou desgastando muito a imagem, né, das pessoas. Tem até uma atriz que eu esqueci o nome dela aqui, mas que na época ela até tava falando, né, que ela ficou muito tempo na Record e ela preferia a Globo mesmo assim, porque na Record as pessoas não lembravam muito, né? Ela até brincava que na Globo pelo menos tinha ar-condicionado nos camarins, que a estrutura da Record era um pouco mais precária. E é aquilo, né? A Record faz as novelas, tem até aquela série bíblica que tá na 9ª temporada, se eu não me engano, né? Acho que é Reis, que tá na 9ª temporada, que é uma série assim que, né, pra mim tava reprisando, né? A gente sabe que as temporadas estão sendo renovadas, mas parece que tá reprisando, porque é uma parcela muito pequena das pessoas que realmente para e assiste ali a programação da Record, que virou ali um grande calhau, né? A gente não vê muita Paloma Duarte. A gente não vê muita inovação ali na grade da Rede Record, né? Então tá aí mais uma protagonista, a Patrícia França, tá? Nossa lista não acabou ainda. Próximo nome que nós trazemos aqui, Gui, ela interpretou várias novelas na Globo lá na década de 70 e 80, sendo uma das musas ali da Plim Plim naquela época. Ela passou pela Manchete, fez um papel muito importante na novela Barriga de Aluguel nos anos 90, depois participou de Corpo e Alma, Pátria Minha, Explode Coração entre 92 e 95, voltou em Paraíso Tropical em 2007, que inclusive estava sendo exibida pelo Canal Vivo. A gente fala de Renée de Vilmonde, atriz que, né, já faz bastante tempo que tá fora do vídeo, né? Passou a se dedicar à vida acadêmica e está estudando História na PUC do Rio de Janeiro. Um dos últimos trabalhos dela foi, então, a novela Paraíso Tropical, em 2007. Uma grande atriz também que a gente não vê mais, infelizmente. E ela sempre fez papel de madame, né? Chique. Ela tem essa coisa chique. O próprio nome, né, dela, Renée de Vilmonde. É verdade. Que nome chique, né? Mas uma coisa também muito bacana que a gente tem, que você tá trazendo aqui pra gente, que, assim, existe vida fora da televisão, né? A Cristina Molin estava fazendo biologia, né, se eu não me engano. E veterinária. Veterinária também. A Renée fazendo história, né, fazendo faculdade de história. Existe vida, né, além das telas, né? Importante a gente pensar nisso também. Com toda certeza, né? E esses atores e atrizes optaram mesmo por deixar a TV. Uns, infelizmente, não tiveram novas oportunidades, né? Como a gente sempre traz aqui no nosso programa, que os novos produtores de elenco estão cada vez mais excluindo, né, ali os veteranos, né, os mais velhos, mas muitos deles não encontraram outras possibilidades, né? E fora da televisão que encontraram aí novas profissões, tá? Próximo nome que a gente traz é do Mário Gomes. Mário Gomes, um galã da TV brasileira da década de 70, 80 e 90. A última participação dele na Globo foi a novela A Favorita em 2008, né? Depois ele passou pela Record, fazendo Poder Paralelo em 2009, Vidas em Jogo 2011, Pecado Mortal em 2013, fez uma participação pequena ali em 2018 na Globo em Tempo de Amar. Paralelo a isso, ele ganhou a vida como vendedor ambulante nas praias cariocas e nos últimos tempos chegou a arrumar algumas polêmicas por conta de política. Ele que deixou aí a carreira, né, e estava vivendo como vendedor ambulante nas praias do Rio de Janeiro. É um rosto que a gente olha e lembra dele também, né? Teve uma longa passagem ali pela Rede Record e a gente vê, né, Gui, que a maioria desses atores, não todos, mas a maioria dos que a gente está mencionando aqui, eles tiveram uma passagem pela Record antes de sumirem, né? Pra ver como a Record acaba sendo uma emissora que os atores hoje aprenderam a evitar, né? Porque sabem que pode acontecer desse limbo chegar. Porque é aquilo, se você não é visto, você não é lembrado. E muitos, às vezes, estão até no próprio SBT e são mais lembrados do que quem tá na Record, né? E o SBT a gente sabe que produz conteúdo infantil. E mesmo assim, por exemplo, Bianca Rinaldi
tá no SBT fazendo Infância de Romeu e Julieta. Então ela não sumiu. Mas e o tempo que a Bianca Rinaldi ficou na Record? E o tempo que ela ficou fora do ar? Olha, eu vou me abster. Eu só digo que eu olho pro Mário Gomes e eu lembro do Alexandre Frota, porque o Mário, ele fazia muitos papéis, que depois virou papéis do Alexandre Frota, do Marcos Pasquim, né, daquele galã, né, do cara que vivia sem camisa, com calça jeans e se metia em altas trapalhadas, assim. Então, sempre que eu vejo o Mário, aí eu lembro do Alexandre Frota, lembro do Marcos Pasquim, quem mais que poderia ser, assim, um equivalente? Malvino Salvador também, né, que sempre faz esses papéis, né, de galã descamisado e tal. E aí, né, ele era muito celebrado, né, nessa época, né? Mas aí foi pra Record e aí eu vou me abster. Foi pra Record, acabou dando uma sumidinha, tá? Próximo nome da nossa lista é a atriz saudosíssima Débora Duarte, tá? Uma das mais importantes da década de 70 e 90 ali da TV brasileira. Fez muitos trabalhos na Globo, participou ali de projetos na TV Tupi, na Band e também no SBT. Diminuiu a presença ali nas novelas nos últimos anos. Ela chegou a participar em 2012 de Lado a Lado e Babilônia em 2015 na Globo, tá? 2021 ela deu vida ali, né, uma personagem em Um Lugar ao Sol, como a mãe da Rebeca, personagem que era feita pela Andréa Beltrão, e esse é o trabalho então mais recente que a gente vê da Débora Duarte, que é uma grande atriz, é um dos maiores nomes, né, que a gente olha assim e lembra, fala, poxa, essa atriz sumiu, não vimos mais, tá afastada aí da TV brasileira, né, Gui? É isso, mãe de Paloma Duarte. Exatamente, mãe de Paloma Duarte, que eu mencionei agora há pouco, que foi pra Record, né, e falou que se arrepende amargamente de ter ido pra Record, que a Record não tinha nem ar-condicionado, que o ar-condicionado, na verdade, vazava todo no camarim. A gente sabe que a estrutura da Record, a grande maioria dos programas mais caros, no caso a Fazenda, Power Couple, a Ilha, que mais? A Grande Conquista, que são programas caros, são terceirizados, e as produções também de novelas e séries também são terceirizadas, tá? São produtoras que produzem isso, e a gente sabe que produtora é um orçamento muito mais reduzido, né? Você tá terceirizando para ficar mais barato para você, você paga mensal ali, não tem todo aquele custo que a produtora, que a produção própria teria. A gente precisa ressaltar aqui uma coisa que é muito importante, que as novelas da Record, na época que eram produzidas pela Record, elas tinham uma qualidade muito boa. Tirando Mutantes, essas, né, o finalzinho ali que era bizarro, mas as produções eram muito boas, né? Inclusive as novelas bíblicas, as séries bíblicas, que tinham efeitos até de Hollywood, eram muito bem produzidas, né? Mas depois que houve essa terceirização, a gente vê que a qualidade está diminuindo junto com o Ibope, né? Audiência requer investimento, requer qualidade. Não é à toa que a Globo precisou construir um outro complexo de novelas para dar conta da demanda, comprar equipamentos de ponta para ter ali a melhor qualidade, e até porque a Globo também vive vendendo conteúdo para fora, né? Então precisa ter qualidade para chamar a atenção dos compradores gringos, né? Próximo nome que a gente atualiza aqui no nosso papo de TV, ela ficou muito conhecida, Gui, interpretando uma novela que na época gerou polêmica, né? Que foi A Escrava Isaura, de 76. A gente não fala do remake da Record, tá? Foi uma das atrizes mais populares ali da década de 70 e 80. Fez, inclusive, Água Viva, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, Sim a Moça. Diminuiu a participação na TV lá na década de 90, mas nos anos 2000 teve um papel de destaque como Fausta na novela Cidadão Brasileiro, também da Record. E é aquilo, né? Foi pra Record. Novela, Cidadão Brasileiro. A pessoa vai pra Record e dá uma sumida. Cidadão Brasileiro, a gente fala do final do auge das boas novelas da Record. Quando a gente teve ali Chamas da Vida,
Vidas em Jogo, Foi. que foram novelas que realmente eram muito boas. Cidadão Brasileiro, eu acho que Ribeirão do Tempo também, se não tiverem entre as Ribeirão últimas, do é Tempo a também. última que realmente foi boa ali na Record. Bicho do Mato, uma novela, acho que de 2003, 2004, que era muito boa, inclusive, chegou a ser reprisada. Essa atriz que a gente fala agora, ela se mudou para Portugal, onde virou uma estrela da novela Na Corda Bamba, da TVI, no papel da Marília Montenegro. Ela chegou a dar uma entrevista ao programa Você na TV, da TVI, que não é o do João Kleber, tá? Dizendo que ela estava revoltada com a situação do Brasil, dizendo que ela estava sendo perseguida por causa da posição política, né? Foi candidata, tentou, na verdade, se candidatar a deputada federal, mas acabou não se elegendo. Que triste, né? Pessoa uma carreira tão boa, tão bonita, vai se meter com política nessa altura do campeonato. A gente fala da atriz Lucélia Santos. A Lucélia Santos que acabou tendo um comportamento meio controverso, né? Por conta das eleições. E é aquilo, né? Pagou a língua. Fazer o quê? A gente paga o que a nossa língua fala, né, Gui? Assim, da Lucélia eu queria destacar, assim, apesar de eu não ter... Apesar de ter essa cara de velhinho, né? Eu sou jovem, gente. Eu nasci nos anos 90. Mas em 87, ela fez uma novela que até foi citada aí no seu texto, se chamava Carmen, uma novela da Glória Pérez, fora da Globo, uma novela da Manchete, uma novela muito polêmica, né, que é inspirada numa ópera que também tem o mesmo nome, né, que chama Carmen, que é a história de uma mulher que faz trabalhos, né, rituais espirituais para tentar conquistar o amor de um homem. E é uma novela assim muito forte, muito polêmica, mas assim muito celebrada, né, pelo público, pela crítica. No período, né, que o SBT estava comprando todas as novelas, né, da Manchete, Chica da Silva, Pantanal, Ana Raiz é Trovão, Dona Beija, o pessoal pedia bastante Carmen, mas é uma novela que hoje, se ela fosse refeita, ela ia precisar de algumas adaptações, assim. Muitas adaptações. Não sei se no sentido do politicamente correto, mas no sentido mesmo de que o mundo mudou, Sim. de que muitos conceitos mudaram e tal, assim. Mas a Lucélia foi a Carmen, a protagonista dessa novela, e assim, um papel e um trabalho assim espetacular, sensacional, que mostra o quanto que o trabalho do ator ele precisa ser profundo, ele precisa ser forte, assim. E tem até entrevistas, né, da Lucélia falando que logo depois que ela fez essa novela, ela precisou se afastar um pouquinho, foi fazer cinema, foi fazer teatro, porque era uma novela que foi muito longa. Glória Pérez, né, sempre faz novelas muito longas, né, 170 capítulos, 180 capítulos, e sem contar que era uma história muito intensa também. Então ela foi um trabalho muito especial, mas que depois desse trabalho ela precisou se afastar um tempo, e aí nos anos 90 mesmo, né, como você mesmo disse, Dan, que ela precisou, que ela deixou a televisão ali por um momento, só voltou nos anos 2000. Voltou, depois se mudou para Portugal e acabou deixando um pouco mais de lado, né, a TV brasileira, a TV portuguesa, se tentou se candidatar ali para política, mas acabou não dando muito certo. Olha, se você de casa lembrou de algum ator ou de alguma atriz que a gente não colocou aqui no nosso ranking, deixa nos comentários, tá? Que a gente vai lendo e respondendo e trazendo também em próximas edições, né? É isso aí. A gente vai falando, né, sobre os atores, sobre os apresentadores, também, quem sabe, os esquecidos no churrasco. É verdade. Dá ideias aqui pra gente. O nosso canal tá aberto pra você, comenta aqui, deixa o seu joinha. E nós não temos mais tempo, nosso Papo de TV vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, lembrando que a gente tá ao vivo pra todo o Brasil, de segunda a sexta-feira, a 1h da tarde e às 15 para 7 da noite. Você pode ver e rever esse programa a hora que você quiser na aba de vídeos aqui do canal. E os recortes saem ao longo de todo dia aqui no YouTube e lá no meu TikTok, tá? Gui, obrigado mais uma vez pela companhia. A gente se encontra em breve aqui no nosso Papo de TV, hein? Já se inscrevam. É isso aí. Se inscrevam e a gente se vê por aí. Tchau.